Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou cristão. Dando sequência aos vídeos que eu falei que faria, sobre algumas verdades que estão sendo divulgadas por aí sobre o ateísmo e que não são verdades, eu estou dando seguimento nesse vídeo agora para falar sobre países ateus. O primeiro eu falei sobre que os ateus são mais inteligentes. Hoje eu estou gravando esses dois vídeos juntos, eu espero colocá-los em ordem, pode ser que entre um no meio, não sei. Mas então, dando sequência, eu gravei um vídeo falando sobre essa questão de pesquisas, que provam que o ateu é mais inteligente. E hoje eu quero falar sobre essa história de que a Europa é ateia. Se eu não me engano, eu entrei acho que era o site da Super Interessante, falando, por exemplo, na Suécia existem 85% da população é ateia. E você acha outros dados aí, muito divulgados sobre ateus, em sites ateus, em blogs ateus, em páginas ateias do Face. E por aí afora, costumam dizer, por exemplo, que a Suécia tem 85% de ateus, que a Dinamarca tem 80%, que a Noruega tem 72%, Finlândia 60%, Japão não sei o que e tal. E eu resolvi pesquisar isso, porque isso é praticamente uma verdade, Esses países são ateus. Eu achei legal, porque eu pesquisando, tem uma pesquisa que também fala sobre a inteligência dos ateus, e o cara usa dados sobre a população de ateus nesses países. Então, de Zuckerman, um psicólogo chamado Zuckerman, que depois eu deveria fazer alguma coisa, devo fazer algum comentário a respeito dessa pesquisa dele, dessa meta-análise que ele fez, também dizendo que ateus são mais inteligentes. Mas eu acho legal que, assim, existe um certo problema com os dados. Nessa pesquisa do próprio Zuckerman, falando sobre a inteligência das pessoas ateias e falando sobre o número de ateus em países, na Suécia ele apresenta os dados seguintes: existem entre 46% e 85% de ateus. Dinamarca entre 43% e 80%. Finlândia entre 28% e 60%. Rússia entre 24% e 48%. Eu acho uma pesquisa meio complicada, porque, olha, por exemplo, Dinamarca, ela tem ou 43% de ateus ou 80% de ateus. Suécia entre 46% e 85%. Imagina eu chegar para você e falar o seguinte: olha, o senhor está doente, o senhor tem entre 46% de chance de viver ou 85%. 46% é menos que a metade, 85% é quase certo que você vai ficar vivo, que você vai se curar. E aí, com qual dos dois dados você fica? São umas pesquisas meio estranhas, você não acha, não? Você não acha que dizer, olha, o Brasil tem entre 20% de ateus e 80% de ateus. Pô, são dados completamente contraditórios. O cara publica dizendo que não, isso aqui é a prova de que o país é ateu. Eu acho isso aí muito esquisito. Eu acho muito... Coreia do Sul entre 30% e 52% de ateus. Curiosamente, a Coreia do Sul tem as 3 maiores igrejas do mundo, com cerca de 1 milhão de membros. Você fala, 1 milhão de membros não é tanto assim, Mas eu falo assim, uma igreja local, não estou falando de denominação, não. Um templo, sei lá, construído talvez para 20 mil pessoas, que não para porque o pessoal entra e sai, e vai assim. Tem a igreja do Poyangshu, eu não me lembro o nome dela, que deve estar com 1 milhão de membros. Tem a igreja metodista, e se eu não me engano a outra é presbiteriana. Todas aí variando aí de 700 mil a 1 milhão de membros cada uma dessas igrejas. Você realmente acredita que um país, que segundo uma pesquisa aqui diz que tem 52% de ateus, vai ter uma igreja local com 1 milhão de membros? Quanto mais 3. Eu acho muito estranho esses dados. E aí eu fui pesquisar, e eu vou botar aqui embaixo, você pode entrar para verificar também, tem um site oficial do governo da Suécia. Nesse site, fala o seguinte, que entre cada 10 pessoas, entre cada 10 suecos, 8 são membros da igreja. Entre cada 10 crianças, 7 são batizadas na igreja. Entre cada 10 enterros, 9 têm cerimônias religiosas. Agora, para pensar. Se 85% da população da Suécia é de ateus, vamos lá, vamos dizer, eu vou me casar, Parece que 9 entre cada 10 casamentos, 8 entre cada 10 casamentos são religiosos. Eu vou me casar. Suponha-se, vamos fazer um grupo de 10 pessoas. Suponha-se aqui que 8 dessas pessoas são ateias, mas 2 são cristãs. Eu vou me casar com uma cristã e, porque eu não gosto de botar problema, eu me caso na igreja. O outro caso, idem. Mas por que dos outros 6 que sobraram, eles continuam casando a maioria na igreja? Já que não tem essa questão. Por que eu, sendo ateu, vou batizar meu filho na igreja? E 9 crianças entre cada 10 são batizadas na igreja. 7, perdão. E por que entre cada 10 ateus, 9 são religiosos?
Poxa, eu sou ateu, meu pai é ateu, meu avô é ateu, minha avó é ateia. Tem uma tia que é cristã. Aí eu vou fazer um enterro religioso por causa daquela tia? Eu acho que não. Eu acho que não. Por isso que eu vou te passar esses dados aqui. O site oficial também, um site oficial do governo da Dinamarca, diz que 80% dos dinamarqueses são cristãos. Cadê esse negócio aqui de que diz que 80% são ateus? Um dado oficial, do próprio governo. E para a gente esclarecer melhor essa questão, tem aqui a Comissão Europeia, vou botar os dados do site aqui, da Comissão Europeia, fez um estudo em 2005 chamado Barômetro, que puseram esse nome, que procura avaliar os valores sociais, a ciência, a tecnologia, o impacto disso na vida das pessoas. Lá de fato fala, né, você dá uma olhadinha, se eu conseguir botar aqui, não sou bom de edição de imagem, eu vou botar uma tabela aqui e depois eu ponho a outra. Na verdade foi feito o seguinte, foi feita uma pergunta, seguinte, você acredita em Deus? Aí as pessoas perguntaram sim ou se não. Você acredita que existe algum espírito maior, algum espírito da natureza, algum sentido espiritual na vida, etc.? O pessoal respondeu sim ou se não. E assim, você não acredita absolutamente em Deus, nem existe nenhum espírito, não existe nada. Aí a pessoa se qualificava, eu sou crente em Deus, não, eu acredito que existe um espírito aí qualquer que comanda o universo, que tem um sentido maior, ou não, para mim, eu sou realmente ateu. Olha, o país mais ateu do mundo, segundo essa pesquisa feita por um órgão oficial da União Europeia, é a França, que tem 33% de ateus. Depois vem a República Tcheca com 30%, a Holanda com 27%, a Estônia com 27%, a Estônia com 27% e a Bélgica com 26%. Esse é o número real de ateus que existe nesses países. Você pode ver aí na tabela, no site, você vai ver a realidade do ateísmo na Europa. O que está ocorrendo de verdade não é que as pessoas estão se tornando ateias. Elas estão largando a religião, a religiosidade, a religião oficial e se tornando espiritualistas. Na verdade, elas não estão se tornando ateias. O ateísmo vai para cá e as pessoas estão indo para cá, elas estão indo para uma espiritualidade livre, não para o ateísmo. Agora, dizer que uma pessoa que tem uma espiritualidade livre não é ligada à religião, é ateia, é no mínimo desonestidade. No mínimo é isso. Tá? Então a gente tem que avaliar um pouco mais essas questões. Também falam do Japão, olha, o Japão é ateu pra caramba. Se você pesquisar legal mesmo em dados oficiais, eu vou ver, acho que eu tenho aqui da embaixada. Se eu não tiver, você procure. Me perdoe que eu estou fazendo os vídeos meio correndo, não estou verificando tudo todos os sites que eu vi. Eu estou vendo aqueles que confirmam o que eu falo principalmente. Mas você vai poder pesquisar e ver se eu estou mentindo ou falando a verdade. Lá, se você perguntar à pessoa, qual é a sua religião? O cara vai dizer que é shintoísta, aí vai dar cerca de 70% da população. Aí faz a pesquisa, qual é a sua religião? O cara diz que é budista, aí dá 60% da população. Aí o outro é cristão. Junta tudo, dá, sei lá, 120% da população, que é impossível. Sabe por quê? Porque na verdade o cara é shintoísta, o cara é budista, o cara é budista e o cara é cristão. Eles não são ateus. Entenda isso. Eles podem ser uma sociedade secularizada, etc, etc, mas ateus não, de forma alguma. Entenda isso. O Japão não é ateu, a Europa não é ateia. Eles estão se espiritualizando e não se tornando ateus. E curiosamente também, se você ver numa tabela um pouquinho anterior dessa pesquisa, tem lá, você costuma refletir sobre o sentido da vida? Se a vida tem um propósito? Olha que curioso, a França tem 33% de ateus e 27% das pessoas que nunca pensam sobre o sentido da vida ou raramente. É engraçado que as pessoas que nunca pensam no sentido da vida ou raramente estão batendo com o número de ateus. Na República Tcheca, 30% é ateu. Exatamente 30% das pessoas ou nunca pensam no sentido da vida ou pensam muito pouco. Na Holanda, 27% de ateus, 20% de pessoas que não pensam no sentido da vida. Na Bélgica, 27% ateus, 25% que não pensam ou raramente pensam no sentido da vida. Na Estônia, 26% e 22%. O que eu acho que está ocorrendo é que pessoas que não se preocupam muito em pensar no sentido da vida, achar no sentido da vida, se preocupar com o sentido da sua vida, tendem a cair para o ateísmo. Mas isso é bem diferente de dizer que eu raciocinei cientificamente e me tornei ateu. Talvez até não tenha essa relação toda, mas tem a pesquisa, eu ponho aqui e falo, de repente se as pessoas começarem a achar que é isso, se espalha e vira uma verdade. Que é essa questão que houve com os ateus de dizer que os países são ateus, que não são, ou então que os ateus são mais inteligentes, o que não é verdade. Então pondere um pouco sobre essas verdades aí que estão falando sobre ateísmo, porque tem muita coisa que não é verdade, viu? Tem muita coisa que não faz sentido. Eu vou gravando outros vídeos, conforme for dando tempo aqui, conforme der para fazer isso. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, vai me questionar, mas eu estou apresentando os dados.
Pensa sobre isso. Valeu, até a próxima.